Saudações tricolores, pessoal. Rafael aqui, tô tranquilo com vocês. Gostaria de agradecer muito aí o feedback dos 2 primeiros vídeos do canal. Quem compartilhou, curtiu, muito obrigado. E vamos seguindo, né? Vamos seguindo em frente para o nosso Flusão mais forte. Tô tentando melhorar a edição, algumas coisas, e hoje eu vou fazer um vídeo especial aqui dos melhores jogadores que eu já vi jogando no Fluminense. Lembrando que eu tenho 24 anos, não tenho tanta história assim, né, para contar, mas a história que eu tenho aqui, que foi muito intensa também, vou estar falando aqui hoje para vocês. Então, como eu gosto, vamos direto ao ponto. Nosso goleiraço, Cavalieri, né? Lembrando que eu vou passar primeiro jogador por jogador, depois montar a escalação, né? Então, nosso goleiro Cavalieri não tinha como ser outro, campeão de 2012, pô, sensacional. Quando eu lembro do Cavalieri, eu lembro de duas coisas, né? Uma memória afetiva muito forte com isso. Primeiro, que ele era um exímio pegador de pênalti, cara. Tinha pênalti contra o Fluminense e ficava tranquilo. Cavalieri pegava boa parte dos pênaltis. Eu acho que perto da metade, assim, talvez até mais que a metade ele pegasse. Então, era um exímio pegador de pênalti. E a outra coisa que eu lembro do Cavalieri é que, pô, quando chegava um atacante do outro time frente a frente com ele, pô, saía do gol, ficava gigante, fechava e pegava a maioria das vezes a bola. Então era um goleiro que crescia na frente do atacante, pegava apenas, um goleiro espetacular. Tinha os defeitos dele com o pé, né? Mas só teve uma vez que ele comprometeu com o pé, eu lembro disso. E, enfim, saiu do Fluminense de um jeito que a gente não gostaria que ele tivesse saído, né? Uma sacanagem que fizeram com ele, mas sempre vai estar eternizado na nossa memória. Então o goleiro é o Cavalieri. Agora vamos aqui para a lateral direita. Bom, botei o Mariano. Pensei em botar o Gabriel, né, que fazia muito gol, jogou Libertadores, jogou final de Copa do Brasil. Mas o Mariano, pra mim, foi o melhor. Quando eu lembro do Mariano, eu lembro de 2009, quando ele jogava no Fluminense, que, putz, eu achava ele horroroso, eu achava um negócio assim, medonho. Ficava irritado quando ele entrava em campo. E, pô, depois eu não sei o que aconteceu com o Mariano, pessoal, mas ele começou a jogar muita bola. Fluminense, o time, ninguém se movimentando às vezes em 2010. O Mariano pegava a bola no lado direito, botava na frente, dava um drible da vaca no zagueiro, no lateral adversário, botava a bola na área, e a gente tinha uma jogada perigosa, fazia um gol. Pô, então ele era um lateral muito físico, muito dedicado, e, pô, saudades dele. Talvez ele desse até um caldo aí hoje em dia, né? Se bem que a gente tá com o Calegari e tem agora o Samuel Xavier, mas gosto muito do Mariano. Agora indo pra zaga, né? A zaga muito boa, pessoal. Primeiro deles é o Thiago Silva aí, como vocês estão vendo na tela. Pô, o nosso monstro, né? Campeão 2007 da Copa do Brasil. Chegou, né, na final da Libertadores conosco naquele jogo, né? Aquela campanha inteira ele dominando a zaga, fazendo até o Luiz Alberto parecer um grande jogador. E depois que ele saiu, né, o Thiago Silva, a gente viu que não era tudo isso. Mas, pô, o Thiago Silva, pô, o melhor zagueiro do mundo diversas vezes, sempre tá acompanhando nossa Flusão. A gente só quer que ele volte pro Fluminense ainda jogando bola, né? Que jogue pelo menos um ano ainda em alto nível aqui com a gente, como ele prometeu, né? Vamos ver, mas, pô, monstro sempre dominando a zaga ali, dando a vida em campo. Só lembrança positiva do Thiago Silva, né? Aquele gol de falta que ele fez, quase do meio de campo, uma porrada. Pô, o Thiago Silva era sensacional. E para fazer companhia para ele, novidade, hein, pessoal? Lucas Claro. Aqui nesse vídeo eu não tô comentando dos maiores ídolos, tá? Eu tô comentando dos melhores jogadores performando no Fluminense que eu já vi. Né? Se fosse por idolatria, eu botaria algum, né? Que, pô, foi campeão em 2010, 2012, livrou a gente do rebaixamento diversas vezes, fez gol com o Cerro Porteño, porrada no Escudeiro, né? Muita coisa que o Gum tem de história, mas agora jogando bola, não tem como não botar o Lucas Claro. Que ele fez em 2020/21 agora, sensacional. Realmente um pitbull, joga sério, na hora que tem que dar bicão, ninguém passa por ele. Faz muito gol de cabeça, realmente um nosso Van Dijk brasileiro, né? Um monstro na zaga. Então, Lucas Claro tá nessa seleção, né? Inclusive, uma curiosidade é que em 2019 ele era na reserva, entrava em alguns jogos, ele sempre entrava bem.
E eu, pô, não vi o pessoal comentando muito sobre isso. Eu achei que ele poderia ter mais sequência até antes, né? Ele estourou em 2020, mas em 2019 ele fez bons jogos. Tudo bem que naquele final de ano com o Marcão a zaga estava bem arrumada, com o Digão, né? Mas, pô, Lucas Claro sensacional. Nosso pitbull aí, nosso grande jogador, monstro sagrado da zaga tricolor. Imagina uma zaga dele com o Thiago Silva, hein? Quem sabe isso não pode acontecer ainda. Daqui a se ele ficar daqui a uns 2 anos, né? 1 ou 2 anos, vamos ver. Vamos torcer. Lateral esquerda, pessoal, foi uma posição difícil de escolher. Eu escolhi o Marcelo, como vocês podem ver. Pô, o Marcelo não jogou muito tempo no Fluminense, né? Mas eu tenho uma memória afetiva boa dele. Ele, pô, muito técnico, ia muito bem no ataque. Jogava com uma chuteira, acho que era Joga 10 na época, da Nike, né? Que era branca com dourada. Pô, achava essa chuteira linda, até arrumei pra mim uma dela na época. Mas, pô, sensacional jogador. Jogou pouco tempo, mas a gente tem uma escassez de lateral esquerdo, né? Eu pensei que eu poderia botar o Júnior César, que jogou muita bola em 2008. Pensei que talvez pudesse botar até o Caio Henrique, mas realmente o Marcelo, tecnicamente, muito superior e jogou muita bola no Fluminense, apesar de pouco tempo, né? Então, Marcelão, vamos ver se ele volta algum dia, né? Cria de Xerém, a nossa lateral esquerda. Passando aqui para meiuca, bom, fiz um time um pouco mais ofensivo, precisa de um volantão, né? Então tá um Marcão aí, pô, quando eu era criança, né? Marcão marcou muito pra mim, gol de bicicleta contra o Botafogo, campeão estadual, pô, teve até aquela final da Copa do Brasil contra a Paulista de Jundiaí, que eu lembro vendo na TV, o Fluminense perdeu, mas eu lembro do Marcão naquela campanha. Então o Marcão, pô, eu pensei até em botar o Jean como volante, mas o Marcão não tem como, é muito ídolo e preciso de um primeiro volante mais pegador aqui pro nosso time. Vocês vão ver porquê no meio de campo. Então o Marcão salvou a gente também nos últimos anos como técnico aí, né? Segurando a barra depois do Osvaldo e do Odair. E, pô, tá de parabéns, um eterno ídolo, e vai ser o nosso camisa 5 do nosso time. Agora indo pra meiuca aqui, tá? Começando com o Deco. O Deco não tem nem o que falar, né? Jogou no Fluminense, chegou em 2010, campeão, 2012 campeão, fez gol contra o Boca, deu chapéu lá naquela época acho que era o Luxemburgo, que era o técnico. E, pô, o Deco era um mago, né? Um maestro jogando, né? Eu lembro que naquela época tinha muito jogo no Engenhão e eu ia ver e o Deco era mais lucidez, ele pegava a bola, virava da direita para esquerda, da esquerda para direita, botava no peito do lateral, na cabeça do atacante, dominava o meio de campo, né? Hoje em dia tem muito pouco jogador assim. Pô, e o Deco, nosso eterno camisa 20 aí, sensacional jogador. Se machucou um pouco, né? Não jogou tanto, mas sempre que ele jogou contribuiu muito. Agora, dentro do Deco no meio de campo temos o Conca. Botei essa foto aqui do Conca, que eu tava no Maracanã nesse jogo contra o Boca, que ele fez aquele gol, que ele chutou e desviou no zagueiro, entrou, o Maracanã foi abaixo naquela semifinal e, pô, sensacional aquele jogo, aquele gol do Conca. O ano que ele jogou mais foi em 2010, né? Talvez por isso ele seja talvez até o meu maior ídolo recente do Fluminense, porque apesar dele ter saído numa época de um jeito meio esquisito, sempre que ele jogou, ele honrou a nossa camisa, cara. Ele jogou os 38 jogos do Brasileirão, jogou muita bola, não se machucou, não tomou cartão, carregava aquele time nas costas. Quando eu lembro de 2010, eu lembro muito do Conca, lembro muito do Mariano, né? Foram jogadores muito importantes para aquela nossa campanha. Então, pô, o Conca não tem como estar fora do time, né? Nosso eterno campeão, eterno camisa 11 aí, e que também meteu esse gol que, pô, eu tava ali atrás do gol no Maracanã na cadeira azul na época mesmo, e sensacional, sensacional. Não tem muito a comentar do Conca, só sou muito grato a ele. Agora vamos falar aqui um pouco do Thiago Neves, né, pessoal? Para fechar nosso meio de campo aí, nesse nosso 4-4-2 com um volante, 3 meias aí, mais ofensivo, aquele time meio de pelada, né? Vamos com o Thiago Neves, nosso jogador polêmico, né? Favorito aí, né? Mas que jogou no Fluminense em 2007, na campanha da Copa do Brasil.
quase virou o maior ídolo da história em 2008, né? Vocês sabem porque não preciso nem comentar. Fez o CREA, campeão em 2012. Então é aquele jogador polêmico, mas que jogou muita bola aqui. E quando eu lembro do Thiago Neves, o que me vem na cabeça, cara, como ele é decisivo, como ele fazia gol, jogava muita bola em jogo decisivo. Né? Inclusive até fico pensando, ele tem 35 para 36, se não me engano. Se o Ganso fosse embora, ele podia vir aí para nossa campanha da Libertadores. Eu acho que ele ainda tem uma linha para queimar. Eu acho que tanto o Fred como ele ficaram muito marcados negativamente naquele último ano do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tá uma bagunça, né? No passado não jogou tão mal assim no esporte, mas enfim. Gosto muito do Thiago Neves, a esposa dele é tricolor, ele é aquele, né? Mas sempre honrou nossa camisa, jogando muita bola. Poderia ser nosso maior ídolo, né? Infelizmente, daquela vez não aconteceu, mas vai acontecer ainda. Mas vamos ver, tá? E agora aqui vamos pro ataque, né? Ataque não foi tão difícil assim, cara, porque era quem jogou mais bola pelo Fluminense que eu vi no ataque, né? O Romário eu vi muito pouco, né? Eu lembro dele, eu fui até no Maracanã com o Romário jogando, mas eu era muito moleque, assim, não lembro muito a fundo. Agora, os dois que eu lembro muito a fundo são o Richarlison, que por mais que ele tenha jogado numa época do Fluminense não de muitas glórias, assim, né? Fase difícil que ele jogou, o cara era um animal em campo, muito raçudo, voltava para marcar, ia pro ataque, uma força descomunal. Eu lembro que eu achava ele um jogador que não era muito inteligente, mas ele tinha tanta vontade e hoje em dia já cresceu tanto nessa questão também de inteligência de jogo que, incrível, né? Chutava de direita, de esquerda, uma porrada, jogava sério. A cada 2 jogos, ele abria o supercílio e botava aquela toquinha. Honrou muito a nossa camisa, muito raçudo. O Richarlison tá no nosso ataque, com certeza. Pra fechar, né? Não podia ser diferente, nosso Dom Fredon, né? Aí um dos maiores artilheiros da história do clube, maior artilheiro dos brasileiros, participou da arrancada de 2009, assim como o Conca, né? Não tinha comentado disso, mas o Conca também participou de 2009 da arrancada, mas Dom Fredon participou de 2009 na arrancada de forma decisiva. Campeão em 2010, campeão em 2012, em 2012 como o melhor jogador do campeonato, em 2010 jogou muito pouco, né? Tem aquele jogo contra o Argentino Júnior, que ele bate o pênalti no final, tem aquele jogo contra o Palmeiras, que ele sem uma perna faz um gol. Então, numa época foi o rei do Caipsaque, né? Brincadeiras à parte, né? Dom Fredão é nosso ídolo aí, quem representa o Fluminense hoje em dia em campo é ele, né, cara? Você vê que depois que ele chegou, ele sabe o que é o nosso clube, né? Ele passou isso para os outros jogadores, e aí por mais que a gente não tenha um elenco do mais forte do mundo, o cara acreditar, o cara saber onde ele tá, os outros jogadores terem uma referência faz a diferença, né? Então Dom Fredão é para fechar nosso ataque, fechar nossa seleção, né? E fica assim, né? Nosso campinho, Cavalieri no gol, Mariano na direita, Thiago Silva e Lucas Claro na zaga, Marcelo na esquerda. Marcão ali na contenção, né, como nosso volantão. Deco, Conca e Thiago Neves na meiuca, né? O Deco voltando um pouco mais para armar o jogo, aí o Thiago Neves e o Conca um pouco mais soltos para enfiar a bola para a velocidade para o Richarlison e também para a força do Richarlison e pro nosso Fred, que é matador, né? Esse time eu acho que daria um caldo, um pouco ofensivo, mas bem ofensivo, né? Mas daria um caldo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, minha escalação aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenham melhorado a edição, me deem um feedback aí. Saudações tricolores, um grande abraço, tamo junto, curta, comenta, compartilha e vamos fazer a nossa fusão mais forte, tá bom? Abraço.